Chegamos na reta final da preparação do Enem. A primeira prova é já neste fim de semana e tem estudante aí contando as horas. A partir de agora, cada minuto vale ouro. Não dá para perder tempo. Quem estudou, estudou. E quem não estudou agora, só foco, força e fé, né? E o tempo? Tá passando. A primeira etapa da prova do Enem já é nesse domingo, dia 3. E se tem uma coisa que essa turma de alunos do IFG não perdeu, foi o tempo. Eles estão se preparando desde o início do ano. O Paulo está confiante. Tem que agarrar a oportunidade que o Enem traz, né? Isso, não pode deixar assim no ar, a gente tem que aproveitar. E se você não se preparou como essa turma, não adianta desesperar. Agora é hora de revisar os conteúdos de linguagens e ciências humanas. E a temível redação também é nesse fim de semana. Então, segundo o professor, é tempo de ler bastante, procurar encontrar as dificuldades de escrita e controlar o nervosismo. A hora agora é de o aluno relaxar, se concentrar, descansar bastante, porque os últimos dias é muito mais de descanso do que de preparação. Ele não deve agora se afobar e tentar aprender o que durante o ano ele não conseguiu aprender. O Enem é para alunos de escolas públicas e privadas. A prova acontece em 2 domingos seguidos, com 180 questões de múltipla escolha de 4 áreas do conhecimento, além da redação. O exame é a principal porta de entrada para universidades federais e a nota pode ajudar a conseguir uma bolsa do ProUni ou um financiamento do FIES. Uma oportunidade para a Laina, que não tem como pagar uma faculdade. Ela é uma admiradora de culturas, viaja sem sair do lugar, imersa no livro. Já sabe qual vestibular vai prestar. Relações Internacionais. Esse é um curso que cresce bastante hoje em dia e ele possui uma concorrência até que média, só que ela está cada vez mais crescente. Tá confiante? Acha que vai conseguir uma vaga? Bom, espero que sim. O Caio já escreveu um livro e já está na preparação do segundo. Mesmo com tanto conhecimento em escrita, ele disse que tem um complicador na hora da prova. Eu costumo escrever, eu tenho esse contato com a redação, mas o nervosismo na hora da prova diminui muito nosso desempenho. E aí, como que você pode lidar com isso, né? Já está pensando? Eu acho que é respirar, dar uma aliviada na hora da prova e encarar sem medo o tema da redação. Bom, e a gente continua falando desse assunto agora ao vivo aqui no estúdio com o professor de letras Cláudio César. A gente vai falar aí sobre a tão temida redação. Então, se você tiver alguma dúvida, é só mandar aqui para o nosso WhatsApp, 984424000, que eu repasso então ao professor. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Jornal. Eu que agradeço o convite. Professor, primeiro, por que essa redação é tão temida assim? É por conta do quanto ela vale na nota total? De fato, Thalia, a redação ela tem um peso muito bom. Eu costumo dizer que a redação ela pode dar um upgrade à nota do Enem ou jogar lá embaixo também a nota do Enem, né? Então, assim, é muito decisiva e os velhos conceitos sempre são, os velhos conselhos, né, sempre são bons dar. Agora que está na reta final, o que você tinha que aprender, já aprendeu. Relaxar, descansar, noites bem dormidas, sempre é válido, a dica, né? E aguardar. Mas, né, respondendo um pouco, o que deixa os candidatos um pouco apreensivos, é entender o que a redação está te pedindo. Entender, quando eu falo, é interpretar a frase tema. Eu tenho que pegar o tema que a redação vai me trazer e transformá-la em uma tese. Ou seja, antes de começar já escrevendo, correndo ali para não perder tempo, é primeiro interpretar aquilo que está pedindo. Aquilo que está pedindo. Por exemplo, se você pegar o Enem 2015, ele trouxe uma frase tema, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E muitos colocaram, citaram a mulher, mas o tema não pediu isso. Falaram, outros tentaram abrir uma discussão sobre a violência, mas também o tema não perguntou isso. O que o tema quis dizer? Quis dizer por que a violência ainda persiste
se ela aumentou, se ela diminuiu, ou qual os fatores que provocam ainda a persistência dessa violência, com tantas informações, com tanta mudança no código, né, e essas coisas. Então, o candidato ele precisa, primeiro passo, entender o que o tema está cobrando dele. Ou seja, professor, um dos pontos principais aí de avaliação é que você não fuja do tema. E quais são as outras formas de avaliação dessa redação? O que que pede? Os critérios avaliativos, né? Bom, o Enem ele vai te perguntar sobre a modalidade textual, né? A modalidade do texto. Se você tem, o que é isso? É se você tem domínio com a língua portuguesa. Mas não é escrever um texto erudito. Eu tenho que ler Machado de Assis, Graciliano Ramos para poder fazer algum bom texto no Enem? Não, porque aí nós estamos falando de textos literários. O que o Enem está te cobrando é um texto dissertativo, um texto onde você tem que argumentar, opinar, lembrando, sem usar a primeira pessoa do singular. É um texto onde eu vou empregar uma linguagem impessoal, onde o que eu construo com isso, o que eu ganho com isso no meu texto. O meu poder de argumentação, de convencimento é maior, com a linguagem impessoal. Por isso que é importante que esses estudantes já venham praticando, né? Como a maioria o ano inteiro se preparando, né? Quanto mais você escreve, mais você consegue, né? Dominar. Exatamente. Como que eu faço essa preparação? Eu posso pegar os textos, outros textos de Enem, né? Outras redações de outros candidatos, ler quais os textos que possam formalizar lapidar, né? Esse grau de criticidade. Textos jornalísticos, textos opinativos, redações passadas do Enem, trabalhar os temas que foram passados, né? Em cima do tema é sempre importante você pautar alguma coisa. E isso, Thalia, tem que ser de forma rápida, né? A gente está aqui levando alguns minutos para explicar isso, mas o candidato ele tem que olhar o tema e já fazer essa linha de raciocínio imediatamente. E a gente pode, professor, começar a imaginar quais seriam os prováveis temas da redação desse ano? É bom sempre pautar sobre o Enem, ele segue um eixo temático. Ele sempre tem esse eixo temático. Uma grande dica que eu dou aos candidatos é estar sempre bem atualizado. Com os textos jornalísticos que foi dito anteriormente, né, vai te dar essa base, mas o que eu posso pensar é o eixo temático da saúde, né? Eu posso pegar surtos nos hospitais, na segurança, né, educacional, eu posso pegar o que infelizmente está acontecendo, a violência nas escolas. Isso pode ser uma grande base que o Enem pode aproveitar. Mas o que eu creio é que a preocupação do candidato ele tem que sempre pautar que o Enem ele vai trazer um tema que vai abordar algo social. E a sociedade brasileira, de 2012 até 2018, o Enem não fugiu disso. O Enem ele trouxe temas sociais que envolvem o Brasil, né? Então, tudo que está acontecendo, esse eixo temático, não é nada distante daquilo que já não vem sendo discutido, que vem sendo falado, comentado nas revistas, nos jornais, nos telejornais. Então, o candidato ele já está familiarizado a isso. Então, não vai causar surpresa. Então, a dica que eu deixo, não tente adivinhar o tema. Esteja preparados para algo que seja social, porque o Enem vai te cobrar uma postura social. Ou seja, Cláudia, às vezes o jovem estudante, aí, normalmente com seus 16, 17 anos, não tem uma bagagem de vida tão grande quanto outras pessoas que vão fazer o Enem, mais velhas, né? Mas basta que ele se mantenha atualizado com o que está acontecendo, principalmente no Brasil, né? Exatamente, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. E como eu havia dito no de 2015, a partir de 2015, quando o Enem aborda o tema da violência, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, ele cria também algo que é importantíssimo para o candidato na hora de fazer a sua redação. A valorização, o respeito aos direitos humanos. Porque até então, Thalia, o Enem permitia que você pudesse se opor ao tema. Você poderia concordar ou não com o tema. Agora, diante desse tema, ele começou a zerar as redações que não respeitassem os direitos humanos.
Ok, professor, eu vou pedir então para o senhor continuar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta então para responder as perguntas dos nossos telespectadores que estão chegando aqui para a gente. Okay. Pode ser? E a gente volta a falar do Enem com o professor Cláudio César, que está aqui comigo, agora para tirar as suas dúvidas, que você pode mandar também para o nosso WhatsApp 984424000. Professor, a gente está com algumas perguntas aqui, principalmente sobre o que é mais fácil, começar ou não a redação, no início ou no final. Tem essa pergunta aqui da Tânia Oliveira, né, que ela quer saber se faz primeiro a redação ou se ela deixa por último, e também do Aldo do Jardim Gácia. É melhor começar de uma vez para se livrar disso, para tirar aquela pressão principalmente, ou deixar para o tempo que sobrar no final? Boa pergunta, Thalia. Eu costumo dizer, aconselhar os meus alunos, que vá primeiro para a redação. Por quê? Porque a prova do Enem é uma prova que cansa, né? Então, todas as questões elas são interpretativas, ou seja, tem textos para que você leia e são textos longos. Então, a sua mente está mais tranquila. Vá primeiro na redação, coloque, não precisa terminá-la, mas preencha o campo de rascunho, deixa a sua redação de rascunho pronta, porque também é uma dica que eu deixo, porque você desfamiliariza do texto. Quando você terminar seu rascunho, você volta para as suas provas, para as questões objetivas, responda-as e depois volte à redação e ali você vai conseguir consertar ou acrescentar alguma coisa que você achou que faltou na redação. Então, a dica que eu deixo, vá primeiro na redação, deixa o rascunho pronto, volte para a sua prova, depois volte lá. E como fazer para não perder tanto tempo assim na redação e acabar diminuindo o tempo que você tem para responder? Por isso que eu deixo a dica, por isso que eu deixo a dica de ir primeiro nela. Porque aí você vai ganhar tempo. Porque quando você deixar a redação para o último, o tempo pode ser o seu inimigo e aí não vai permitir que você desenvolva os parágrafos, a introdução, desenvolvimento e conclusão como deve ser feito. Tem que saber regular esse tempo ali então, né? Principalmente. Professor, uma pergunta agora do Lucas de Valparaíso. Qual a possibilidade do tema da redação este ano estar ligado à política? Toda. A política é como aquilo que eu falei, não foge do eixo do Enem. Então a política está inserida no eixo do Enem. Não só a política, como a violência, como o maus tratos de criança, idoso, a própria... as mulheres, né? Então, assim, esse eixo, o candidato tem que estar antenado a todos os eixos. O que são os eixos? São os temas que envolvem a sociedade moderna. Certo, professor. Muito obrigado pela sua participação, Eu por que esclarecer agradeço. nossas dúvidas aqui no Eu que Jornal. agradeço.